Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel com aqueles que o seguem, porque Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é certo também que a Bíblia diz que todo homem medita nela com o desejo de alcançar a vida eterna. E nos ensina também que todo dever do homem consiste em temer a Deus, né, e desviar do mal. Deus, na sua imparcialidade, concedeu a ciência do bem e do mal, mas clama que todos sigam segundo o bem, porque o mundo, aquele que segue segundo o padrão deste mundo, está rumo à destruição, porque ele ele planta de acordo com a destruição, né? Ele colhe a destruição, porque ele planta segundo a carne, e aquele que planta segundo a carne colhe a ruína, porque está seguindo sempre segundo o mal, segundo a perversidade. Não se desvia do mal. Somente através daquele que semeia pelo Espírito, colhe por andar na ciência do bem, desviando do mal, e alcançará a vida eterna. Porque o Espírito nos adverte e é Ele que nos mantém no caminho. E o ensino do Evangelho é que dá à luz a lâmpada, que são os mandamentos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz a punição a dois grupos de pessoas: os que não conhecem a Deus, os que o negam, né? E os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqueles que não são submissos de coração, porque só há submissão do coração segundo o Evangelho, segundo Cristo Jesus. Os que seguem segundo a lei de Moisés estão rumo à destruição, porque é justamente por esta desobediência que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, o ministério da iniquidade, né? Tanto aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que seguem outros deuses, aqueles que fazem imagem de escultura, a Bíblia diz: não fará para ti imagem de escultura. Aqueles que buscam intercessor e mediador, que não seja o único, que é Cristo Jesus, todos estão rumo à condenação, né? Aqueles que estão nos vícios, nas prostituições, nos homossexualismo, Deus criou o macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna. O adultério do coração, que é um coração distante, ainda que move os lábios, mas as atitudes são reprováveis. O coração está distante, porque não tem os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, que é a longanimidade, que é o amor, que é o domínio próprio, que é a piedade como fonte de alegria. Salmo 79:6, ele diz: derrama teu furor sobre as nações pagãs, sobre todos os reinos que não te adoram, que não invocam o teu nome. Isaías 1:28 já dizia: contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão eliminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Jeremias 10:25, derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam. Sim, eles o devoram, eis que o consumiram e assolaram a sua terra. O que condena, né, o homem
são as suas próprias atitudes, né? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu único filho. Mas desde a antiguidade, né, desde o primeiro mundo, que foi assolado pelas águas, a mesma água que é o alicerce da terra, que foi firmada, e veio o dilúvio, o homem é pecador, é inclinado à desobediência desde o seu nascimento, né? E Deus concedeu aquele favor imerecido justamente para que a humanidade venha a ser salva, né? Para que tenha os dias com abundância e a sua alma ainda seja levado para o que é eterno, porque nós almejamos a eternidade, né? E para isso é necessário viver sabiamente num mundo insensato, num mundo onde o amor, né, aqueles que perseveram no amor, que não naufragam na fé e que operam os dons segundo o amor, que é a forma correta de operar, é o amor no mundo agonizante, né? Porque tantos aqueles que não conhecem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque a Bíblia diz, embora muitos deles rejeitaram o marido espiritual, Deus não se importa de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque os patriarcas, né, eles operaram segundo a fé em Cristo. Eles criam no ungido de Deus, eles criam na ressurreição, como foi o caso de Abraão, quando foi-lhe colocado à prova em sacrificar seu Isaac. Ele creu na ressurreição, ele creu no ungido de Deus, Cristo Jesus, porque ele disse aos moços: fique aqui enquanto eu e o menino vá fazer o sacrifício e volte. Alguém que ia sacrificar seu filho, se não tivesse fé em Cristo, na ressurreição, ele não teria dito, nós voltamos, né? Ele creu na ressurreição, assim como todos os patriarcas alcançaram a pátria excelente, né? Por crerem em Cristo Jesus, assim como Moisés recebeu o Espírito vivificante, a sua face brilhava, né? Ele recebeu a palavra num coração de carne, e já aquele povo, eles tiveram medo, né? E não receberam, e sim num coração de pedra. A letra mata e o Espírito vivifica, né? A letra, ela serve para condenar o homem, para mostrar que todo homem está condenado, está destituído da honra, da glória e da imortalidade. E ele não divide da sua glória, mas nos compartilha através do Espírito aqueles que têm um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. E nós somos participantes da honra, da glória e da imortalidade, se participamos da fé do início ao fim, porque a fé tem que ser do início ao fim. Se naufraga na fé, Deus continua sendo fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. E embora o homem esteja em infidelidade, ele continua sendo fiel, tanto que os dons são irrevogáveis. Mas se alguns estão vivendo de forma que não seja segundo o Evangelho, que não seja segundo o que ele determinou, este é meu filho amado em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser, está segundo a obediência, está segundo o ministério da iniquidade, não se alcança a justiça do alto dos céus.
a lei ela produz a ira, né? E a ira humana não se alcança a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque ele disse, minha é a ira e a vingança. E a Bíblia diz que nós não podemos jamais agarrar um conceito e soltar ao outro. A sua misericórdia e benignidade dura para sempre, mas a Bíblia nos ensina, né, que ele usa como quer, é necessário, dele não se permite zombar, do qual o Filho está com julgamento, e a Bíblia é clara, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Atitudes más, né, colherá a destruição. Muitos do ministério da iniquidade são os que, por omitirem vários pontos da Bíblia e fundamentos, acabam louvando aos ímpios, né? Acaba se tornando uma própria impiedade, vivendo injustamente, porque lhe imputa, né, a verdade pela injustiça humana. Acaba coabitando com aqueles que estão na injustiça e se tornando uma própria injustiça, né, da onde vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque está escrito, né, se os pais não converterem o coração aos seus filhos e os seus filhos a seus pais, ferirei a terra, trarei desgraça sobre a terra. Apocalipse está escrito, todo aquele que transgredir, todo aquele que alterar, acrescentar algo nesta profecia, eu acrescentarei as pragas descritas neste livro. Todo aquele que retirar algo, eu riscarei o seu nome no livro da vida. Temos que vigiar e orar sem cessar, temos que ficar vigilantes. Buscai o alimento espiritual do alto, sem hipocrisia. Ele é puro, sem o fermento. É o pão, o maná puro, né, sem hipocrisia. Porque é necessário que ele cresça e que nós diminuímos. Um pouco de levedura toda a massa. Por isso que Jesus é aquele que nos aparta daqueles que andam segundo a injustiça. Ele é aquele que nos aparta, porque não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial. Nós estamos no jugo, no seu fardo que é leve, do qual ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo, o meu jugo é leve, da qual nós seguimos, diferente dos que seguem o ministério da iniquidade e aqueles que rejeitam ao Deus vivo a perseverar com seus deuses, que nada acrescenta. Cabe a nós orar, né, porque ele nos afasta para que nós não sejamos influenciados, e cabe a nós orar para que eles venham se arrepender, para que Cristo os convença através do Espírito Santo, que comunica ao fôlego de vida, o pneuma, e os convença dos seus maus caminhos, que os convençam a se arrepender e buscar a sabedoria do alto, a sã teologia de Cristo. É o que nós oramos, né, para que eles venham se arrepender. A Bíblia diz, aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, estes nem oreis, porque ainda que orais, não vos ouvirei, porque os seus nomes foram riscados no livro da vida. A Bíblia diz que nem todos que chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, porque alguns chegarão naquele dia e dirão, Senhor, mas eu expulsei demônio em seu nome, fiz curas, libertações,
fiz obras sociais, o louvei, o adorei, e ele dirá: maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.